Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos aí à audiência pública, onde será demonstrado a avaliação e o cumprimento das metas do primeiro quadrimestre de 2024. Os fundamentos legais são a Lei Complementar 101 de 2000, artigo 9º, parágrafo 4º, onde é exigido que o Poder Executivo demonstre e avalie o cumprimento das metas na Casa do Legislativo. Nós vamos abordar os resultados, sendo parte do orçamento, receitas e despesas, gestão fiscal, metas previstas e executadas. Primeiro quadrimestre, então, janeiro a abril, tínhamos meta fixadas, previstas lá de 118.568 para receitas correntes, 10.333 para receitas correntes intra-orçamentárias e para receita de capital 3.814, sendo um total de 122.392.000. A receita arrecadada, receitas correntes, ficou em 119.950.000, então arrecadando 1.382.000 a mais. As receitas correntes intras era previsto 10, arrecadou 13.226, então R$ 2.892 a mais. Receitas de capital foram arrecadadas 8.433.410, sendo a maior 4.619. Então foi cumprido a meta aí, arrecadando 6 milhões a mais do que o previsto. A média mensal da arrecadação ficou em torno de 32.099.000. A evolução da receita agora para demonstrar os últimos 4 exercícios, do quadrimestre. 2021, a receita realizada foi 74.272.000, 2022, 98.755.000, 2023, 113.331.000 e 2024, 128.397.000. Tem exercícios que têm um pouco mais de receita, outros menores, então o índice ali acaba oscilando bastante, em função até de emendas parlamentares recebidas, convênios firmados, operação de crédito. Qual foi a origem desses 128 milhões arrecadados? 77.673.000 de impostos, taxas e contribuição de melhoria. Contribuições, que no caso é a COSIP, 3.230.000. Rendas patrimoniais, 2.525.000. Receitas de serviços, R$ 19.136. Transferências da União, 14.303.000. Transferências do Estado, 8.459.000. Transferências de instituições privadas, R$ 10.000. Fundeb, 12.363.000. Operação de crédito e alienação, ainda não houve arrecadação. Transferências de capital da União, 1.332.000. Outorga onerosa, 7.100.000. E as demais receitas, onde entram as multas de trânsito, multas ambientais e outras pequenas receitas, 1.378.000, fechando aí um total, então, de R$ 128.397.340. Um gráfico comparando agora a nossa receita total prevista no ano, O valor orçado é 293.828.000, foram arrecadados 128.397.000, então ainda resta a arrecadar 165.430.000. Então foi arrecadado 56,30% já do valor previsto. Quer dizer, desculpa, me equivoquei aqui. Foi, não, está certo, arrecadado 56 e o arrecadar 165. A nossa maior arrecadação são os tributos, a parte de impostos, taxas e contribuição. Então, a gente sempre traz um pouco mais aberto. Eles correspondem a 60,49% do todo o total arrecadado. Foram arrecadados de IPTU 34.024.000, que seriam 44% deste valor. Imposto de renda 3.209.000, que corresponde a 4%. O ITBI 7.981.000, que corresponde a 10%. ISS 7.439.57, que também corresponde a 10%. A TPA 15.278.000, que corresponde a 20% deste total. E as demais taxas, taxa de alvará, taxa de bombeiro, vigilância sanitária, 13%, com valor de 9.732.000. Agora vamos para a despesa. Assim como a receita tem um valor previsto, a despesa também tem uma programação. Para despesas correntes foi programado 72.015.000, despesas correntes intra-orçamentárias 10.333,
e as despesas de capital, 9.093.000, num total de 81.118.000. Foram executados dos 72, 78.247, das despesas intras, 9.234, e das despesas de capital, 6.650.000. Então, foi executado a maior nas despesas correntes, 6 milhões, nas despesas correntes intras, R$ 1.099 a menos, e na despesa de capital, 2.442.000 a menos. Então, aqui a gente acabou executando mais do que a programação. Mas essa programação acaba sendo maior porque acabamos utilizando, né, o superávit financeiro de exercícios anteriores ou mesmo excesso de arrecadação de alguma receita não prevista. A média mensal de despesas liquidadas, né, 21.226.000. Onde que foram, né, essas aplicações? Dos 84.907.000, 39.036.000 pessoal e encargos sociais, 1.465.000 juros e encargos da dívida, 37.754.000 outras despesas correntes, investimentos 5.907.000, amortização da dívida 743.000. Agora, comparando, né, esses mesmos grupos de natureza da despesa com outros exercícios, né, com outros quadrimestres. Então, em 2021, pessoal e encargos eram 24.359.000, 2022, 29.398, 2023, 34.646.000 e 2024, 39.036. Os juros e encargos da dívida, 381.000 em 2021, 544 em 2022, 1.347 em 2023 e 1.465 em 2024. Os juros da dívida oscilam de acordo com as dívidas contraídas, né? Dívidas que o município tem agora, praticamente aquela antiga lá do INSS, e operações de crédito, né? Outras despesas correntes, 19.344 em 2021, 2022, 23.258, 2023, 32.018 e 2024, 37 milhões. Essas outras despesas correntes são todos materiais, serviços, né? Contratações, locações, que são realizadas para manter tudo funcionando. Investimentos, 2.871 em 2021, 3.370 em 2022, 5.097 em 2023 e 5.907 em 2024. Amortização da dívida, 1.981 em 2021, 2022, 1.048, 2023, 1.360 e 2024, 743. Assim como os juros da dívida oscilam, né, de acordo com as dívidas contraídas, a amortização também. Aí, muitas vezes, o juro é maior do que a amortização, porque quando tem uma operação de crédito, sempre tem a carência para começar a amortizar, e nessa carência é pago somente juros. Então, no total geral, né, comparando 2021 a 2024, praticamente dobramos, né, as despesas, né, e, claro, a receita também. Por função de governo, né, onde foram aplicados os 84.907.000. O Legislativo, 1.458.000, Judiciário, 1.434.000, Administração, 6.382.000, Segurança Pública, 1.159.000, Assistência Social, 1.089.000, Saúde, 17.555.000, Trabalho, 947.000, Educação, 25.413.000, Cultura, 613.000, Direitos da Cidadania, 18.000, Urbanismo, 9.993.000, Saneamento, 9.947.000, Gestão Ambiental, 2.119.000, Agricultura, 240.000, Comércio e Serviços, 2.503.000, Desporto e Lazer, 815.000, e encargos especiais, 3.216.000. Aqui, praticamente, são as obrigações patronais, né, da folha dos servidores. Comparando, então, agora a nossa receita arrecadada com a despesa liquidada. Então, arrecadamos 128 milhões e foi investido, né, 84 milhões, dentro de um superávit aí de 43 milhões. Superávit do exercício anterior aberto, né, como eu tinha falado antes, para suprir despesas, foi o valor de 6.615.000. Receita corrente líquida. A previsão para o exercício de 2024 é R$ 250.260.577. A realizada nos últimos 12 meses, né, então, de abril deste ano, mais 8 meses do ano anterior.
250.638.882. Então, ultrapassando aí em R$ 378 mil. A realizada nos últimos 12 meses ajustada, aqui é ajustada para fins de despesa de pessoal, R$ 248.094.906 reais. Aqui é a base para cálculo da despesa de pessoal, tá? Resultado primário e nominal. A meta da LDO do resultado primário era 13.171 e a meta alcançada foi 32.393. O resultado nominal, a meta é 15.487 e a alcançada 32.584. Restos a pagar. Restos a pagar são despesas de exercícios anteriores, que no dia 31/12 ainda restavam pagamento ou execução. No caso dos processados, é aquele que já havia a nota fiscal entregue, né? Dos 2.323.000 que restaram, 2.053 foram pagos, restando 269.000 a pagar. Dos não processados, dos 21.064, 626.000 foram cancelados e 12.275 foram pagos, restando ainda 8.163. No total geral, né? Então, 23 milhões era o total geral, 626 foram cancelados e 14 milhões ao todo foram pagos. Restando aí ao todo 8.433, uma partezinha para pagar e outra parte ainda para ser executado. Ou, quem sabe, cancelado, caso não seja necessário. Aplicação em saúde. A base de cálculo para a aplicação da saúde é a receita resultante de impostos. Então, R$ 74.177.016. O percentual exigido pela Constituição para o exercício é de 11.126.552. O valor aplicado, 13.954.921, sendo que o percentual aplicado já ultrapassou o percentual obrigatório para o exercício inteiro, né? Então, 18,81%. Mas o total gastos, né, em saúde foram 17.512. Agora, a educação. A base de cálculo também é a receita resultante de impostos, 74.176.000. O 25% é exigido no exercício, então 18.544. O valor aplicado, 12.900.000, em um percentual de 17,39%. Mas o total aplicado lá em educação, né, 25.413. Agora vamos para a despesa de pessoal. A base de cálculo é aquela receita corrente líquida ajustada de 248 milhões. O total dos últimos 12 meses da despesa de pessoal ficou em 110.660.000, então 44,60%. O limite prudencial, que é 51,3, 127 milhões, e o limite de alerta, 48,6, 120 milhões. Ainda estamos abaixo, né, do limite de alerta. Dívida pública. O saldo da dívida no dia 30 de abril eram 44.646.000, sendo de operação de créditos 40.066.000 e de parcelamento previdenciário 4.579.000. Esses valores são para pagamentos a longo prazo, tá? Vai até lá 2040, se eu não me engano, falha a memória. Operação de crédito ainda nesses 4 primeiros meses não foi arrecadado, né, recebido nenhum recurso ainda de operação de crédito, mas se tivesse recebido, o limite máximo que o Senado permite no exercício é 39 milhões. E eram esses, né, os números do primeiro quadrimestre. Eu deixo a palavra agora com os nobres vereadores, se tiverem, né, e os presentes, se quiserem fazer alguma pergunta, algum questionamento, se tem alguma dúvida, a gente pode voltar ao slide, pode comentar. Tudo certo? Mas alguém queria perguntar alguma coisa? Não? Então, agradeço, né, em nome do prefeito Paulinho e do nosso secretário Adílio, a presença de todos, né, e até a próxima. Convido vocês para participar às 16h15 da próxima audiência, que é a prestação de contas da saúde, da Lei Complementar 141.